faz e consuma esse ato. E diz que todo aquele que entende e se arrepende, entende que é pecador, entende que não pode ir para o céu sem ir a Cristo. Porque a Bíblia diz em João 14,6 que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, a não ser através dEle. E lá Ele se faz o caminho. E diz, se você entende a sua natureza, se você entende que o que está dentro de você não presta, que os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas atitudes, tudo que você tem para oferecer, nunca, jamais irá conseguir pagar esse preço. A única coisa que você precisa fazer é aceitar a obra da cruz. Aceitar a mim como Senhor e Salvador da sua vida. E através disso, arrependendo os seus pecados e aceitando Jesus como Senhor, você tem direito ao céu. E lá naquela cruz se consumou esse ato. E agora Ele diz que todo o que vier a Ele, Ele não negará. E Ele diz, todo o que crer no Filho de Deus que nós lemos, lá em Nicodemos, lá na história de Nicodemos, aquele que crê já está salvo, mas aquele que não crê já está condenado. E aqui nós vemos esse homem, entendendo que ali não estava simplesmente um profeta, que ali não estava simplesmente mais um de tantos que passearam sobre a terra e fizeram grandes milagres e coisas, que ali na casa dele estava o próprio Filho de Deus, e ele entende, um cobrador de impostos soube muito mais do que um principal dos judeus. Ali Zaqueu olha para Jesus e diz assim, eu sou um pecador, eu mereço nada a não ser a tua graça. E você vê dois fins nessa história. O primeiro é, Nicodemos sai sem resposta. Nicodemos sai confuso. Como isso pode ser? As últimas palavras dele. Como isso pode ser? O que esse mestre, esse homem, esse profeta, esse curador, o que esse aí está dizendo? Como pode eu voltar ao ventre da minha mãe? É uma loucura. Como pode? Aqui eu sou carne, como eu posso voltar ao ventre? Eu não posso. Eu não tenho condições. E ali estava um homem, cheio de religião, cheio de conceitos, cheio de doutrinas, cheio de dogmas, cheio de maneira. Ali estava o crente, aquele que sabia vir na igreja, levantar a mão, sabia orar, sabia ler a Bíblia, sabia tudo, mas não tinha aquilo que esse aqui tinha. Eu nunca me esqueço de uma vez quando Jesus estava com seus discípulos e olhou no pátio e viu lá dois homens orando. E um fariseu, saduceu, começa a orar e diz, Pai de Abraão, de Isaac e Jacó. E ali estava um samaritano e ele está orando também. E ele diz, Senhor, perdoa-me porque sou pecador. Senhor, eu quero me humilhar na tua presença e dizer que eu não mereço o teu favor. Senhor, eu não sou nada, eu sou podre, eu não tenho nada a oferecer. E ali estava o fariseu, Pai de Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, obrigado por eu não ser como este. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me dado discernimento. Obrigado porque eu sou um mestre. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu esta unção, esse poder, essa autoridade. E ali estava um outro se humilhando na presença de Deus. Exatamente. Um paralelo do que nós estamos vendo em duas histórias aqui. Um quis saber como ele fazia aquilo. Outro quis saber como chegar até ele. Um quis saber como ele fazia tudo aquilo. O outro queria saber como chegar até ele. E nós vemos dois fins para essa história. O primeiro fim, uma pessoa em dúvida, que a partir daquele momento talvez se tornou até mais religioso. A partir daquele momento pensou assim, mais um louco no mundo, como ele quer que eu volte ao ventre da minha mãe? E Jesus olha para ele e fala assim, ei, como você pode ser mestre e não entender essas coisas espirituais? Se vos falar das coisas da carne, tu vai entender, mas estou falando de coisas espirituais que você como mestre deveria entender. Mas sabe qual foi o fim de Zaqueu? Jesus olha para ele e para a sua casa e diz, hoje a salvação veio sobre esta casa. Olha a diferença, amados. Olha a diferença desse evangelho, onde é pregado, venha para Jesus e você se tornar um super-homem, uma super-mulher. Venha para Jesus e você em pouco tempo terá a melhor casa, terá o melhor carro. Aí você convida seu amigo e prega este evangelho e fala assim, olha, rapaz, eu estou na igreja há 1 ano e minha vida mudou. E em vez de falar assim, Jesus me perdoou dos meus pecados, Jesus entendeu, eu entendi, eu estou lendo a Bíblia,
Deus está aperfeiçoando o caráter todo dia em mim. Eu estou passando por lutas, por provações. Às vezes nem comida eu tenho em casa, mas uma coisa eu tenho, a presença de Deus todos os dias. E isso vale mais do que qualquer coisa. Este é o evangelho, querido. Mas nós pregamos assim: venha, vem para a igreja que seu casamento vai ser restaurado. Aí que sabe o que acontece? Eles vêm para a igreja. E pela graça de Deus o casamento é restaurado. E quando isso acontece, eles vão embora da igreja. Porque já cumpriram o que deveriam fazer. Ou vem para a igreja porque a sua vida financeira vai mudar. Aí eles vêm para a igreja, ofertam, dizimam. E a lei de Deus está imposta e ela não vai falhar. Deus é um Deus de princípios. E aquele que dá, recebe. E aquele que é fiel, Deus é fiel. E a pessoa começa a prosperar, começa a crescer, paga as suas dívidas e vai embora da igreja. Amados, quando olhamos a igrejas com 50 mil pessoas, tinha um estudo essa semana que eu li, que nessas igrejas onde já 50 mil pessoas, sai 3 mil pessoas por ano e entram 3 mil pessoas por ano nela. As portas estão escancaradas, abertas. As pessoas vêm esperando receber um Jesus que não existe, esperando uma vida que não está de acordo com as escrituras, porque Jesus sofreu, amado. E Paulo diz assim: queira eu ter os mesmos sofrimentos que Jesus. Sabe, quando eu vejo as orações de Paulo na Bíblia, eu não vejo Paulo pedir uma vez uma coisa. Ele pediu uma coisa, que é tirar o espinho da carne, e orou 3 vezes. E quando Deus mudou, ele falou assim: tá bom, Senhor, a tua graça me basta. Foi a única coisa que você vê nas orações de Paulo em toda a Bíblia, ele pedindo. Ele não pede para sair da prisão, quando ele está preso. Ele não pede para curar aquela doença que ele tinha. Quando ele pediu, Deus falou assim: minha graça te basta, Paulo. Ok, Senhor, entendi. Vou viver com isso então. Sabe? E nós, igreja, nós precisamos ouvir desse púlpito esse evangelho. É o evangelho da graça, onde você não é merecedor, mas Ele morreu por você mesmo assim. O evangelho que fala de Cristo crucificado. Esta é a verdadeira obra da cruz. Para terminar, abra sua Bíblia comigo, 2 Timóteo. Pode ir. Capítulo 4. 2 Timóteo. Capítulo 4. Versículo 1. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Diga assim: hoje o pastor foi duro. Sabe por que dói? Sabe por que é duro? Porque é a verdade. Sabe por que dói? Porque é a verdade. Alguém já botou o dedo na sua cara e te falou uma verdade que você não gostou? Não tem coisa pior para nós homens, na verdade. Quando a gente ouve a verdade, sabe que a gente está errado e a gente não aguenta isso quando nos confrontam com ela. Na verdade, mulher, você que é sanguínea aí, temperamento forte. Quando o seu marido chega e fala assim: eu te falei que você não podia fazer isso, aquilo. Aí você fala assim: ai meu Deus, vou ter que aguentar isso agora, ele está certo. Dói, não dói? A verdade dói, amados. Mas eu tenho um compromisso com a verdade. Eu tenho um compromisso com a verdade como pregador do Evangelho. E este é o Evangelho de Jesus Cristo. Este é o Evangelho. É a coisa mais simples e mais perfeita que existe. Simples e perfeita, mas dói. Porque faz nos reconhecer quem nós somos. Às vezes, por sermos crentes há tantos anos, pensamos saber tudo sobre a igreja, pensamos saber tudo sobre Jesus, pensamos saber tudo sobre Deus. E sabe uma coisa que eu tenho descoberto nessa caminhada com Deus? Que quanto mais eu acho que eu conheço a Deus, menos eu conheço a Ele. Quanto mais eu acho que eu sei algo de Deus, menos eu sei. Quanto mais eu leio a palavra, menos eu fico descobrindo desse caráter formidável, dessa soberania, desse todo, que não tem palavras para expressar, que é esse Deus que nós servimos. Ele é completo, amados. É impossível de entender completamente, porque nossa mente não é capaz de capturar tudo o que Ele é.
E esse Deus